Previdência ontem, o presidente Bolsonaro admitiu alguma mudança já na reforma, né? A redução da idade mínima para mulheres, o BPC também, que é o benefício de... Meu microfone está complicado aqui, cara. De prestação continuada. O senhor acha que, de certo modo, a situação anunciada pelo presidente Bolsonaro já enfraquece a reforma e vai criar algum certo conflito com o Congresso ou não? Como você avalia essas mudanças apresentadas? Primeiro que a reforma da Previdência foi entregue à Câmara dos Deputados. O Senado da República, atento às questões importantes que dizem respeito ao nosso país, tem acompanhado para e passo o andamento da proposta da reforma da Previdência que foi entregue pelo governo à Câmara dos Deputados. No Senado Federal, nós tomamos a decisão de constituirmos uma comissão de acompanhamento composta por 9 senadores de todos os partidos que serão indicados pelos blocos partidários a partir do dia 12, logo após o Carnaval. Qual é o intuito dessa comissão de acompanhamento que será formada no Senado Federal? É poder, neste momento, já que o Senado não chegou às mãos do Senado da República a proposta de reforma, sem nenhuma alteração que com certeza será sugerida pela Câmara dos Deputados legitimamente, como o papel do Congresso, da Câmara e do Senado, de revisar, de aperfeiçoar, de modernizar, de ouvir os segmentos sociais em relação a esse tema de fundamental importância para o país. Os estados necessitam de um aprofundamento em relação a esta reforma, que é a primeira de todas as reformas. Como presidente do Senado, eu serei um magistrado na condução. Não sou líder do governo, sou presidente de um poder. Os senadores irão debater esse tema no momento em que a reforma chegar no Senado Federal e, com certeza, essa comissão de acompanhamento vai dar celeridade para que a proposta possa, para e passo, os acontecimentos da Câmara, a comissão de acompanhamento possa levar para a Câmara dos Deputados o sentimento do Senado. Em relação ao benefício de prestação continuada, eu pessoalmente comuniquei ao presidente da República que o Senado da República tinha restrição no modelo do benefício. O cidadão portador de deficiência, de necessidades especiais e o idoso, na redução de 5 anos, ele passa a ganhar R$400 em relação a um salário mínimo. Eu acho que é muito pouco dinheiro em relação à economia que isso vai dar para o Brasil, para o que as pessoas vão sofrer. Mas esse é o sentimento dos senadores. Lógico, a partir do momento da alteração da reforma na Câmara dos Deputados, o Senado irá debater essa matéria como nunca se furtou em debater nenhuma para o Brasil. Agora, presidente, trazendo aqui agora para o Estado, no caso Amapá, presidente, vai ser o seu foco preferencial no uso da sua influência no Senado Federal? Eu quero aproveitar essa pergunta e agradecer profundamente ao povo amapaense que me deu a honra e o privilégio de estar no Senado da República em um momento decisivo da história do Brasil. Agradecer aos meus companheiros de Senado da República que foram fundamentais na construção deste projeto. Senador Lucas Barreto, com a liderança, chegando no Senado, viabilizou a possibilidade de um partido político, com 10 senadores, declarar apoio à nossa candidatura, que é o PSD. Senador Randolph Rodrigues, que ajudou a construir num bloco independente a posição de termos, a possibilidade de termos a maioria desses senadores que constituem um bloco. Praticamente de 14 senadores do bloco independente, liderado pelo senador Randolph Rodrigues, 8 eleitores depositaram o voto e a confiança neste presidente que vos fala. Assim como no PSD, na figura do Lucas, onde o PSD, na sua grande maioria, 8 senadores de 10 senadores, depositaram o voto no nosso projeto de mudar o Senado e de mudar o Brasil. Eu digo para o Amapá que é um momento histórico para o nosso Estado. Termos a possibilidade, diante do que vive o Brasil, de termos um presidente do Senado da República do Amapá, legitimamente amapaense, que conhece esse Estado, que conhece os 4 cantos do Amapá, na presidência do Senado da República, é um motivo de muito orgulho e de muita honra. Eu me sinto honrado em estar nessa cadeira de presidente do Senado, referendo novamente Randolph e Lucas, que foram fundamentais coordenadores dessa vitória. Estendo o apoio à nossa bancada federal. Eu tive a honra de ser 12 anos, estar 12 anos como deputado federal. Os nossos deputados federais de todos os partidos ajudaram com seus líderes no Senado da República. A bancada do Amapá se uniu, de todos os partidos, e levou a mensagem para o Senado da República que era momento de mudança. Eu agradeço
profundamente a Deus, ao povo do Amapá que me deu a honra, aos senadores 42 que confiaram em mim em uma eleição histórica. Essa eleição é um marco para a história do Brasil e para a história do Senado. Em 193 anos de existência do Senado da República, eu sentei na cadeira como presidente, como o senador mais jovem da história do Senado. Em 193 anos, é a primeira vez na história do Senado que um senador em primeiro mandato de um estado pequeno do Brasil assenta naquela cadeira como presidente da mais alta corte do nosso país. O presidente do Senado é o presidente do Congresso Nacional. O meu compromisso com o Amapá é o mesmo de sempre. Eu sempre lutei pelo Amapá com o coração. Como presidente do Senado, o Amapá terá na minha figura, na figura da bancada do Amapá, um guerreiro, um homem que vai levantar a bandeira municipalista. Os problemas das pessoas estão nas ruas, nos bairros, nos distritos, nas comunidades. Como presidente do Senado, o Brasil começa a me conhecer, mas o meu Amapá me conhece desde 1999, quando me candidatei a vereador de Macapá. Com muita honra, tive a votação histórica como o vereador mais votado. 20 anos depois, o seu filho, aliado a líderes políticos que ajudam o Amapá, volta ao Amapá, depois de 60 dias de saudade, viajando o Brasil como presidente do Senado do povo do Amapá. Muito obrigado. Presidente, eu quero mais uma aí. Ele conseguiu viabilizar para o Ceará 7 bilhões de reais no caso. O senhor tem também esse mesmo interesse de atender o Estado, já que o Ceará cresceu e muito com esse recurso? Ano passado, sem estar candidato a presidente do Senado, como senador ao lado de Randolph e com Lucas, que já tinha sido eleito, eu fui ao governo do presidente Michel Temer. No final do ano, em novembro, depois da eleição, eu consegui para o Amapá 50 milhões de reais para a saúde pública de todos os municípios do Amapá. A nossa capital, Macapá, recebeu 15 milhões de reais na última semana do ano. O Hospital do Amor recebeu 4 milhões de reais para custear um ano de operação do hospital que vai salvar a vida das pessoas na prevenção dessa doença que mata os amapaenses. Agora, eu volto para o Amapá com a certeza de que eu sempre fiz e sempre busquei em Brasília os recursos necessários para diminuir as diferenças e a desigualdade desse Estado tão sofrido. Como presidente do Senado, não me faltará, dia após dia, coragem para enfrentar os desafios. E como presidente, nós vamos buscar os recursos para terminar obras fundamentais. A BR-156 não pode continuar a ser a obra mais antiga do Brasil. 78 anos do planeta, como disse o senador Lucas Barreto. 78 anos de uma obra que começou e ainda não foi entregue para o povo de Oiapoque. Essa é a prioridade dessa bancada, dentre outras. Mas como presidente eu continuo sendo o mesmo amapaense, o mesmo Davi, que todos me conhecem. Presidente. Esses 2 anos eu colocarei novamente 18 anos de experiência, aliado às lideranças políticas que chegaram em Brasília, os deputados eleitos e os reeleitos. A bancada do Amapá sempre foi unida. Eu quero, nessa figura, desse próximo biênio, enfrentar e conduzir essa bancada que sempre deu respostas para o povo do Amapá. Liderar essa bancada como presidente do Senado, ao lado do deputado André, que é o coordenador da nossa bancada, será uma honra. Ao lado de todos os deputados, 8 deputados e deputadas e 3 senadores, será uma honra e um privilégio construir nesse próximo biênio o Amapá que os amapaenses sonham há muitas décadas. Presidente, A gente sabe que é um grande problema enfrentado no Brasil. Eu acabei de falar que em novembro, antes de estar presidente, eu consegui 50 milhões de reais. Muitos municípios do Amapá, quase todos, tiveram a oportunidade de custear a sua folha de pagamento, reformar uma unidade de saúde, comprar um medicamento, 50 milhões de reais. Na próxima semana, nós estaremos aqui no Amapá com a visita do Ministro da Saúde, para garantir para o povo do Amapá que a obra do Hospital Universitário é prioridade para a nossa bancada. 300 leitos, o maior hospital do norte do Brasil, a maior obra de saúde pública do norte.
e a mudança de uma página na história do Amapá de 50 anos, de uma saúde ultrapassada, onde as pessoas morrem nos corredores. Esse próprio ministro virá assumir com o prefeito e com o governador a conclusão do hospital metropolitano que se transformou no hospital de trauma. Já estão assegurados todos os recursos para que a gente possa entregar aquela obra que está paralisada há muitos anos. Esse mesmo ministro vai visitar Santana, o segundo maior município do Amapá, onde tem uma maternidade que começou há 15 anos atrás. Não é possível um espaço que era para dar à luz a vida das pessoas ficar daquela maneira. O ministro se comprometeu a visitar Santana comigo e garantir os recursos para nós entregarmos uma maternidade para 120 mil habitantes de Santana, para as mulheres de Santana. Em relação à pauta parlamentar e legislativa, nós atuaremos ao lado do senador Randolfo, que foi o autor da matéria em relação à atualização da tabela do SUS. E lutaremos junto ao governo para que essa matéria legislativa se transforme em lei e a gente possa corrigir paulatinamente a cada ano essa correção de 15 anos da tabela do SUS que não é feita no Brasil, para de uma vez por todas fortalecer o Sistema Único de Saúde, tirar do setor privado a saúde das pessoas mais carentes e que elas possam ter um atendimento digno. Mas antes da legislação, que é uma matéria louvável, que o Brasil, 5.500 prefeitos, 27 governadores esperam por essa atualização proposta pelo senador Randolfo e apoiada por todos os membros da bancada federal, nós precisamos resolver o problema das pessoas agora. E a vinda do ministro da Saúde, para garantir todo o recurso do hospital universitário, para garantir o recurso para a conclusão da maternidade, para garantir o recurso da conclusão do hospital de trauma, e mais os 30 milhões de reais que ele vai trazer para o Amapá, para que o governo possa pagar uma dívida de 8 anos com as 16 prefeituras, é a resposta dessa bancada. Há 8 anos, o Estado não recolhe para os municípios a sua obrigação. O Estado é apenas um atravessador do recurso. Não fez porque não tem condições financeiras. Nós temos que ter a umbridade e a sensibilidade em Brasília de buscar as condições. Para que a imprensa saiba, o recurso vai ser depositado na conta do Estado. O Estado vai se ver livre de uma ação judicial que o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde ingressaram contra o Estado e o Estado não tinha como pagar há 8 anos. Não estou me referindo a um governo, estou me referindo a quase uma década que os municípios estão sofrendo por conta de um dinheiro que era direito deles que não foi repassado. A nossa sensibilidade da bancada, eu, André, Lucas, Aline, os deputados e as deputadas e os senadores, fomos ao governo federal e pedimos esse socorro, mais esse socorro. E na semana que vem o ministro vai estar aqui para depositar esse recurso na conta do governo e o governo pagar o que ele deve aos municípios com recursos federais. Isso é trabalhar pelas pessoas sem ver partido, sem ver eleição. Nós passamos um momento da história do Brasil e do Amapá que nós temos que virar a página, os palanques têm que ser desarmados. Nós fomos eleitos pelas pessoas para trabalhar por elas. E é assim que essa bancada se comportará e é assim que, como presidente do Senado, eu me comportarei. Nós recepcionamos o governador do Amapá no nosso gabinete. Assumimos com o governo do Amapá, como assumiremos com todas as prefeituras, os compromissos com o povo. Não é com o governo A ou com o governo B, com o município A ou com o município B. A vinda do ministro é o significado disso. Liberar os recursos para que todas as prefeituras possam receber o que lhe é de direito há 8 anos. É fundamental para desenvolver e para salvar a vida das pessoas. Eu estou muito feliz de estar podendo fazer parte, junto com os meus colegas, dessa nova história do Amapá e do Brasil. Muito obrigado ao povo do Amapá novamente. Presidente, a questão da energia muito obrigado a todos vocês. Nós pagamos uma energia muito alta e o pessoal, através do rádio e televisão, pediu para a gente fazer essa pergunta para o senhor, já que estamos numa coletiva aqui, sobre a questão da energia elétrica. Tem condições de reverter essa situação? Isso há um processo de federalização na nossa companhia. Existem outros estados da federação que estão mais adiantados em relação ao nosso. Isso é um drama que o Amapá vive há 20 anos. Nós, a bancada, reunidos, tomamos como iniciativa buscarmos o entendimento com o governo federal em 2 frentes. Uma, viabilizar uma empresa que possa distribuir de verdade uma energia com atenção adequada para as pessoas. E a outra é rediscutir o empréstimo que foi feito pelo povo do Amapá, aonde as futuras gerações irão pagar por 30 anos. O Amapá, um estado pobre, não pode pagar uma dívida que não tem como pagar. Hoje, o Amapá paga um grande consignado.
22 milhões de reais por mês por um empréstimo de 1 bilhão e 400, onde outros estados da federação tiveram o perdão das suas dívidas ou a assunção dessas dívidas para o governo federal. Nós vamos lutar essa bancada e eu não tenho dúvida que será uma grande conquista se nós conseguirmos rediscutir esse empréstimo e de verdade pegarmos esse recurso e colocarmos para a infraestrutura do Amapá e para melhorar a vida das pessoas onde elas vivem. Presidente Davi, na construção da sua plataforma de candidato ao governo, o senhor teve uma reunião com o representante do Porto de Amsterdã, na Holanda. Quando o projeto de dotar o Amapá de um novo porto foi discutido, eles viram com muito entusiasmo essa proposta, ter uma referência na foz do Amazonas. O projeto do governo ainda não deu certo, mas como presidente do Senado, o senhor pretende reeditar e trazer esse projeto de novo à discussão? Um projeto de um porto em um estado como o Amapá, numa posição geográfica estratégica, é fundamental para o desenvolvimento do nosso estado. Nós precisamos concluir as rodovias. Nós precisamos iniciar a rodovia no sentido sul do Amapá. Ainda na semana que vem, o ministro do Desenvolvimento Regional virá ao Amapá, especialmente a Laranjal do Jari, onde nós vamos apresentar 2 gargalos importantes. O início da rodovia Laranjal do Jari-Macapá e a conclusão daquele esqueleto de ponte que está ali há quase 15 anos, que dará a oportunidade de o Amapá se interligar ao restante do Brasil, especialmente ao seu vizinho Pará. Obras estruturantes, pontes, estradas, ferrovias, hidrovias, aeroporto, como o nosso lindo aeroporto, que foi uma conquista dessa bancada. O Amapá tem que compreender que uma obra paralisada há tantos anos passou a ser prioridade da bancada federal há 3 anos atrás. Essa obra não poderia ficar como um elefante branco. A bancada do Amapá sempre lutou para que esse recurso fosse liberado. Mas um problema judicial que o Amapá acompanhou, de uma operação, travou essa obra por muitos anos. A bancada lutou, destravou o problema judicial, colocou os recursos para a conclusão dessa obra e em abril ou maio nós entregaremos para o povo do Amapá um grande aeroporto com uma capacidade para 50 anos, quase 200 milhões. Em relação ao porto, como disse das obras estruturantes, nós iremos debater e dialogar com o prefeito de Macapá e com o prefeito de Santana a reestruturação da Companhia Doca de Santana e da possibilidade de construirmos um novo porto para ajudar a desenvolver o Amapá no sentido aos países mais desenvolvidos. Isso também é uma prioridade desta bancada. Obrigada, pessoal. Vamos lá para a prefeitura.